Pessoal, não é novidade pra ninguém, mas pra ninguém mesmo, que há uma inimizade, um ódio mútuo, uma raiva entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Há uma atrito entre os dois, uma disfunção de ideias aqui gigantesca. O que é perigoso demais. Por quê? Para quem é aplicador de direito como eu, advogado, a gente sabe muito bem que existe o princípio da imparcialidade do juiz. E em tempos normais, nunca que um juiz, ou a mesma corte, que tem alguns juízes, como por exemplo o Barroso, que fala que nós acabamos com o bolsonarismo, não seriam, pelo menos, objeto de uma ação disciplinar no CNJ. Isso é muito, sabe, é muito complexo você entender que não acontece nada no Brasil. Deveria acontecer, porque realmente é latente o desrespeito a um princípio público, que é o princípio da impessoalidade. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora, vamos dizer assim, um processo está muito avançado que vai alcançar o Bolsonaro. E vocês não viram eu falar de forma diferente. Eu não disse que talvez possa alcançar o Bolsonaro. Eu falei que vai alcançar o Bolsonaro. Estou fazendo uma futurologia para vocês. Eu sei que se você me acompanha aqui no canal, você me acompanha não é pelos meus lindos olhos verdes, não é pelo meu bronzeado top de praia, tudo isso é mentira, não é nada disso. Eu sei que se você me acompanha aqui, é porque você gosta do jeito que eu falo a verdade. Eu não estou aqui para agradar a bolha A ou bolha B. Estou aqui para falar o que realmente acontece. Quando eu falei que o Bolsonaro ia ficar inelegível e que você já podia ir preparando Tarcísio, Zema ou alguma coisa nesse sentido, se você é de direita, para 2026, muita gente, você é contra o presidente. Olha, pessoal, vamos ser sinceros, eu sou coerente. Eu sou coerente, eu sou um cara de direita. Já falei para vocês 1000 vezes, eu não sou caracterizado como bolsonarista. Concordo com tudo que o Bolsonaro fala, não é assim. Nunca menti para vocês, mas eu sei muito bem a diferença entre um e outro presidente. E eu digo para vocês, eu garanto para vocês, o novo plano agora é para colocar Bolsonaro de trás das grades. E vai acontecer, não é se pode, vai acontecer. Sabe, como 2 e 2 é 4, é como Bolsonaro ia ficar inelegível e eu falei que ia e ele está. É simples assim. Então, eu não tô aqui para passar mão na cabeça de ninguém. Tô aqui para falar a verdade. E aí, o caso que acontece agora é que eles dobraram uma aposta de tal forma que até general de 4 estrelas já tá sendo alvo assim direto. Ou seja, o exército já não vai fazer nada mais. O exército já deixou acontecer. Antes tinha um respeito, o Múcio ia lá e interferia, não, peraí, não faz isso com o Mauro Cid, calma. Dessa vez não tem mais isso, não. Teve busca e apreensão na casa de um general de alta patente, que é o pai do Mauro Cid. Olha só, vamos começar a matéria para não enrolar muito. Eu esqueci de pedir o seu like, né? Mas se você puder, eu não vou achar ruim, não, tá? Não vou achar ruim de jeito nenhum. Vamos começar, vamos entender. Mauro Cid e pai são alvos de operação da PF por venda de presentes do governo no exterior. E aí vocês precisam entender o que efetivamente está acontecendo nesse caso. Muita gente tá aqui para agradar essa bolha. Então, hoje eu vi um influencer de direita falando, olha só, estão atacando o pai do Mauro Cid só para chegar no Bolsonaro. Estão indo para cima das famílias. Calma que o negócio não é bem assim. Você vai entender que não foram atrás do pai do Mauro Cid. Foram atrás de um general de 4 estrelas, que é o Mauro Cid, Mauro César Cid, o pai, tá? Coronel. E o Mauro Cid é um tenente-coronel, filho, os dois quase que com o mesmo nome. Então não é só porque ele é pai do Mauro Cid, porque ele é coronel, teve atuação junto ao governo também. O que complica ainda mais as coisas. Qual que é a acusação? Aí você vai entender. A acusação é de que o Bolsonaro recebeu muitos presentes. É caso das joias, né? Você viu falar joias e mais joias do caso Bolsonaro.
Só que esse aqui complicou um pouco. Não é aquelas joias da Arábia Saudita, são outras. Segundo a investigação da Polícia Federal, que está bem avançada, e aqui eu não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, tá? Até porque a defesa do Bolsonaro não se manifestou ainda para que eu possa trazer a defesa para vocês. Mas a grande questão é, eles argumentam que havia um acervo muito grande de presentes que foram dados ao Bolsonaro e que o Mauro Cid e o pai dele também eram responsáveis por vender essas joias. Desviaram as joias e foram vender essas joias. Tá? Então, a acusação, o cerne é esse aqui. E aí tem troca de e-mail e troca de mensagem oferecendo as joias à venda. E aí, o Bolsonaro, ele argumenta o seguinte, não, mas o Mauro Cid, ao oferecer esses bens à venda, um relógio, ele estava só fazendo cotação de preço, ele não estava vendendo, ele estava fazendo cotação para saber o que era efetivamente. Tá. Só que o problema é que teve bem vendido. Tá? Teve gente que já declarou que comprou bem e até o advogado do Bolsonaro parece que ele teve que comprar um bem de volta para devolver o acervo. É algo mais ou menos como isso que aconteceu. Mas agora eu vou explicar para você onde isso pode chegar e por que isso aqui é uma ação tão avançada quanto aquela que deixou o Bolsonaro inelegível. Eu falei, ó, tá avançada. E todo mundo, não vai dar em nada. E eu falei, tá avançada. Não vai acontecer nada. E de repente, Bolsonaro fica inelegível. Eu tô falando, isso tá avançado. E nos próximas semanas, ou talvez próximo mês, a gente pode sim estar ouvindo aí prisão do Bolsonaro por determinação do Alexandre de Moraes. Olha só, o Silas Malafaia, ele se manifestou. Alexandre de Moraes desmoraliza de vez o exército brasileiro. Um general de 4 estrelas recebe na sua casa a Polícia Federal. A ação não tem nada a ver com milícias digitais. Isso aqui são palavras do Silas Malafaia, ele chama ele de ditador de toga. Eu só estou reportando porque eu estou fazendo a matéria jornalística aqui para vocês, digamos assim. Dá a seus inquéritos poder universal e eterno para perseguir quem bem entende. Isso não tem nada a ver com o STF. Inquérito imoral e ilegal, absurdo dos absurdos. Essa é a maior crítica dos juristas. Vários juristas sérios, como Ives Gandra Martins, é o inquérito das milícias digitais, deu um poder tão amplo ao Alexandre de Moraes que ele atua quase que de ofício em qualquer... É o que a gente chama no direito de competência universal. Se ele entender que um seguidor do Bolsonaro resolveu andar com um microfone na mão falando que é contra o Lula, ele manda prender o cara com base nas milícias digitais. É isso aqui que o Silas Malafaia falou. Ele falou, olha, isso aqui, essa determinação do Alexandre de Moraes é ilegal. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não tem competência para determinar isso aqui. Caso de joia não tem nada a ver com milícia digital e o Alexandre de Moraes não tem que estar aqui nesse papel. É isso que ele está falando. Então, o meio que o caso das milícias digitais englobou todo o poder na mão do Alexandre de Moraes. Essa é a crítica do Silas Malafaia. E aí, olha só, matéria do O Antagonista. O próprio Alexandre de Moraes trata a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos como operação resgate. O ministro do STF autorizou a operação da PF, que mira a venda de presentes de Estado supostamente desviados pelo ajudante de ordens do ex-presidente. E aí, recebeu o nome de Operação Lucas 12.2. Não sei se você sabe, Lucas 12.2 é aquele trecho, aquela passagem, que fala que nada ficará oculto por muito tempo, a verdade sempre virá à tona. Então eles colocaram isso, até em contraponto ao João 8.32, que o Bolsonaro sempre falava na sua campanha, né? E aqui, o que o Alexandre de Moraes falou? Olha, a viagem do Bolsonaro foi o Mauro Cid junto, foi os ajudantes do Bolsonaro junto, e o Bolsonaro estava lá, foi junto. E lá no avião presidencial, ele foi lotado de bens de alto valor e que foram tentou se vender. Dizem que teve um relógio, que só o relógio custava 78 mil, ou dólares, ou reais, não sei, e esse relógio chegou a ser vendido lá nos Estados Unidos. Então, teve essa denúncia. E o Alexandre de Moraes, no texto que ele escreveu, ele argumenta que essa viagem do Alexandre de Moraes foi para encobertar isso e fazer essa venda desse patrimônio lá.
E aí vem uma matéria do jornal Metrópolis. Foi interceptado, foi feita a busca e apreensão, e numa das buscas e apreensão, uma pessoa que disse que tinha cotado e estava negociando a compra das joias, demonstrou essa foto aqui. O que você consegue perceber nessa foto? O pai de Mauro Cid deixa rosto escapar em reflexo de foto para negociar esculturas. E aí tá a foto aqui e a foto de perto. Você vê nitidamente aqui a foto do Mauro César Lourena, tá? Cid, Mauro César Lourena Cid, também Mauro Cid. Gente, cá entre nós, convenhamos. Se você fosse vender alguma coisa e dar uma vacilada e aparecer num reflexo, tá tudo bem, fazendo alguma coisa ilícita. Você é um badeco, que nem eu, um cara que tá... É um cara do povo. Mas nós estamos falando de um general de 4 estrelas que, em tese, o cara trabalha na inteligência do presidente da República, que, em tese, o cara trabalha dentro da mais alta cúpula da inteligência. O cara vem e me manda uma dessa? Peraí. Investigadores da Polícia Federal identificaram o rosto do general da reserva Mauro Cid Lourena, pai do tenente-coronel e ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro, no reflexo da fotografia usada para negociar nos Estados Unidos esculturas recebidas como presente oficial. Relatos indicam que, ao fotografar a caixa com os presentes para obter avaliação das peças em lojas especializadas, o pai de Cid deixou o rosto aparecer no reflexo de acordo com o inquérito da PF obtido pelo Metrópole. A narrativa do Bolsonaro, o argumento da defesa do Bolsonaro é que, olha só, obter avaliação das peças em lojas especializadas, tá? Tá, mas vamos entender. Aí, o Alexandre de Moraes, ele deu um posicionamento sobre esse caso aqui. A mídia veio e falou, Bolsonaro recebeu em dinheiro vivo repasse de vendas de joias, diz Polícia Federal. A Polícia Federal já argumentou que tem caso de venda e que essa venda do caso de joias aqui, do Bolsonaro, deixa eu só pegar aqui para vocês, para me organizar aqui, tá? E desse caso de venda do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes já acredita que esse dinheiro foi para a mão de Bolsonaro. Desvios de presente foi uma determinação de Bolsonaro, diz Moraes. Então o Alexandre de Moraes deu o relatório falando, eu já tenho provas, já estou convicto de que isso aqui foi para a mão do Bolsonaro. E aí, os avanços do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro já são conhecidos. Moraes manda redes sociais enviarem à Procuradoria-Geral da República publicações de Bolsonaro. Isso é um outro caso que está alcançando o Alexandre de Moraes também, que determinou naquele pedido do PGR que todos os seguidores de Bolsonaro que participaram dos atos do dia 8 de janeiro sejam expostos e os dados deles sejam entregues ao Ministério Público. Essa matéria eu ia falar em outro caso, mas ela apareceu aqui no meio, tá? E aí vem outra matéria do Metrópolis. A Polícia Federal interceptou uma mensagem. Sumiu um presente com Dona Michele. A Polícia Federal interceptou mensagem nas quais Marcelo Câmara, assessor do então presidente Jair Bolsonaro, disse que já teria sumido um presente com Dona Michele. O que já foi, mas esse aqui, kit ouro rosé, se tiver ainda agente certinho, para que não dá problema, porque já assumiu um que foi com a Dona Michele. Então, para não ter problema, disse Marcelo Câmara em conversa com o Mauro Cid, ajudante de ordem do Bolsonaro. Segundo a PF, a discussão naquele momento girava em torno do kit ouro rosé, contendo joias de um relógio da marca Chopard. O relatório da investigação da Polícia Federal pontuou. As mensagens revelam que, apesar das restrições, possivelmente outros presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro podem ter sido desviados e vendidos sem respeitar as restrições legais. É salvado, inclusive, o que sumiu, que foi
com a dona Michele. Então, esse aqui é o relatório da Polícia Federal. E aí, para encerrar, o filho 04, Jair Renan, retirou presentes da presidência com autorização de Bolsonaro. O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro retirou presentes do arquivo da presidência da República, segundo e-mails do ajudante de ordem enviados para a CPMI dos atos golpistas. Tá. O que eu quero explicar para você aqui? Se tiver pelo menos um item, tá, que esteja caracterizado à venda, vai sair a qualquer momento o pedido de prisão de Bolsonaro por determinação do Alexandre de Moraes. A mídia toda já reverberou tudo isso aqui. A tese de defesa do Bolsonaro é de que era só avaliação dos bens, mas o Alexandre de Moraes já está convencido de que não era só avaliação, de que teve venda, que a Polícia Federal apurou e que o dinheiro foi para a mão do Bolsonaro. E aí, se vai ser caso que nem as tais joias que custavam R$400, não sei. Sei que, para eles, basta uma fagulha que eles vão fazer. Uma fogueira de São João. Vocês sabem como funciona. Então, assim, eu tô te alertando que se você me acompanha aqui, eu acredito que você quer saber a verdade. E qualquer hora você pode ser pego de surpresa aí, efetivamente, com a notícia da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Você que é apoiador do Bolsonaro, pode a qualquer momento estar recebendo essa notícia aí. Isso aí é importante que você saiba que esse processo já está, inclusive, avançado. Tá certo? É isso, pessoal. Não sei se fui claro para vocês. Meu intuito aqui é ser imparcial e trazer o caso como ele efetivamente é. Assim que eu tiver acesso à defesa, eu faço questão de trazer essa defesa e ler a defesa aqui para vocês e argumentar sobre a defesa desse caso. Mas é como a defesa da ação de inelegibilidade. Foi uma defesa impecável. Mas foi 5 votos a 2. 5 votos a 2. E aqui, a defesa pode ser impecável. Mas essa ação está no inquérito e provavelmente vai para a mão do Alexandre de Moraes, já está na mão do Alexandre de Moraes, e aí vocês já sabem o que pode acontecer, né? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.